O homem é um ser social por natureza. Vive em grupos e instrumentaliza seus conflitos. O processo civil, dentro das normas e princípios, garante ao cidadão a oportunidade de defender seus direitos na sociedade. O novo Código de Processo Civil, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, vem sendo taxado como um remédio para a agonia dos processos judiciais sem fim. Para especialistas, no entanto, as mudanças que serão implementadas em busca de um rito mais célere das ações podem acabar por macular garantias constitucionais previamente instituídas, tais como o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Depois de votado, o novo Código de Processo Civil entrará em vigor e provocará discussões acirradas no mundo do direito. Afinal, o Código é inovador? Seria uma legislação adaptada aos dias atuais dentro da realidade brasileira? Nossa sociedade, enfim, terá a tão sonhada justiça de forma justa, entenda-se como justa, executada com pontualidade e rapidez? O nosso convidado de hoje é o advogado Daniel William Granado, que é mestre especialista pela PUC de São Paulo, professor de pós-graduação lato sensu da PUC e da FMU e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Hoje, acompanhando em nossos estúdios, um grande amigo que também conduz o QJ, é o Dr. Leopoldo Oliveira, que também é presidente da OAB do Tatuapé. Bem, mas antes de entrarmos na nossa entrevista, acho que é interessante você ver esse texto de Rolando Boldrin, na verdade, declamado por Rolando Boldrin, de um grande homem, Rui Barbosa, declamado, atente, há 100 anos atrás, quando foi escrito. Veja o que Rolando fala, se não se adapta exatamente à realidade de hoje no Brasil. Sinto vergonha de mim, por ter sido educador e parte desse povo, por ter batalhado sempre pela justiça, por compactuar com a honestidade, por primar pela verdade e por ver este povo, já chamado varonil, enveredar pelo caminho da desonra. Sinto vergonha de mim, por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser e ter que entregar aos meus filhos, simples e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios, a ausência da sensatez no julgamento da verdade, a negligência com a família, célula máter da sociedade, a demasiada preocupação com o eu, feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o seu próximo. Tenho vergonha de mim, pela passividade, em ouvir sem despejar meu verbo, há tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade para reconhecer um erro cometido, há tantos floreios para justificar atos criminosos, há tanta relutância em esquecer a antiga posição de sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. Tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço, enveredando por caminhos que eu não quero percorrer. Eu tenho vergonha da minha impotência, da minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho para onde ir, pois amo este meu chão, vibro ao ouvir meu hino, e jamais usei a minha bandeira para enxugar o meu suor ou enrolar meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Ao lado da vergonha de mim, tenho pena, tanta pena de ti, povo brasileiro, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os
poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Doutores, não tem como não ser mais atual, né? Verdade. 100 anos atrás, ele coloca que este emaranhado, né, de, vamos colocar assim, caminhos, e agora vou citando leis, né, naquela época, faziam com que o homem tivesse um caminho melhor, o cidadão, e naquela época ele já tinha vergonha que os processos não levavam à derradeira democracia, né? Hoje, a gente se depara em 2015, 100 e poucos anos depois de Rui, que o Brasil continua nessa inércia. E para entrar no tema de hoje, né, com tanto de manifestação que a gente tem aí a Brasil afora, eu queria que o senhor explicasse de verdade por que funciona esta reforma do Código de Processo Civil, para que o brasileiro comece a entender de vez que essas alterações podem ou não podem melhorar na vida dele sem poder ir pleitear uma justiça que depois ele tem vergonha de não ser completada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado, gostaria de agradecer o Dr. Leopoldo, eminente presidente da subseção Tatuapé, da Ordem dos Advogados do Brasil, e o querido amigo Dr. Walter, também pelo convite que me foi formulado, para poder conversar com os amigos a respeito desse importante tema. Digo importante tema, Dr. Walter, pelo seguinte: quando se fala em reforma ou em aplicação do direito processual civil na atualidade, isso mexe, em verdade, com os atuadores, com os atuantes, em verdade, de todos os ramos do direito que nós temos. Na verdade, quando se fala em modificação do Código de Processo Civil, você não mexe somente no processo civil, você mexe com isso na efetivação de direitos materiais, seja no âmbito civil, seja no âmbito tributário, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito daqueles que militam na justiça do trabalho e seja no âmbito ainda daqueles que militam na justiça penal. Por que eu digo isso, Walter? Por que eu digo isso, Leopoldo? Pelo seguinte, o Código de Processo Civil, ou melhor, o direito processual civil como um todo, ele é um ramo do direito que ele possui aplicação subsidiária relativamente a todos os tipos de procedimento que nós temos. Ou seja, todas as vezes que a lei não for específica a respeito de um tipo de procedimento, deve ser aplicado o Código de Processo Civil. É por isso, Walter, é por isso, Leopoldo, que eu acredito que a entrada em vigor desse novo Código de Processo Civil, ela vai ter o condão de trazer ao jurisdicionado, ao cidadão, aquele que acode à justiça, aquele que acode ao Poder Judiciário, trazer meios garantidores de que esse cidadão, ele possa agora, depois da entrada em vigor do novo diploma legal, ele possa efetivamente recorrer ao judiciário e possa, com isso, buscar aquele direito que sempre teve, mas que não pode usufruir até então. Por quê? Porque dependia de uma situação ou de um reconhecimento judicial para tanto. O que o novo Código de Processo Civil vai melhorar na vida do cidadão nesse particular? Nesse particular, ele vai trazer maior celeridade à justiça. É verdade, foi o grande incentivador do novo Código de Processo Civil, na verdade, essa questão da celeridade. Afinal de contas, em 2004, nós tivemos o advento da Emenda Constitucional 45. Em 2004, foi instituída na nossa Constituição Federal o princípio da razoável duração do processo. O problema, Walter, é que, ainda que esse princípio da razoável duração do processo seja um princípio garantido na Constituição Federal e, portanto, e por consequência, um direito fundamental do cidadão, o fato é que nós não temos hoje sanção, caso este princípio da razoável duração do processo venha a ser violado. A consequência disso, e sabedores dessa situação, foi que os elaboradores, os idealizadores do anteprojeto do Código de Processo Civil idealizaram esse diploma, sempre tentando fazer com que o cidadão tivesse realmente e efetivamente um processo civil de resultados, ou seja, para que o cidadão tenha direito ao direito material, à questão material que é discutida no processo, para fazer, em outras palavras,
que o jurisdicionado, ou com que o jurisdicionado, não se utilizem do processo civil única e exclusivamente para litigar por questões relativamente e exclusivamente processuais. Doutor, eu até quero passar a palavra para o doutor Leopoldo. Em casa, o pessoal que está acompanhando, né, que não é da área, agora você começa a entender, né? Por que você acha, né, doutor Leopoldo? Está difícil o processo, não anda, tem um prazo de 5 anos, né? Não é digitalizado os processos no país, não são digitalizados. A partir desse momento, eu acredito que, como a gente estava conversando no intervalo, não é, doutor Leopoldo, a justiça, de uma forma que abre todos os braços, está dando a toque de caixa o andar da cidadania no país. Quando se fala em mudança, estamos falando de mudança de valores, de conceitos. Eu acho que a mudança do Código de Processo Civil, ela vem de uma mudança de mentalidade, né? Quer dizer, o cidadão pensando de uma forma, quer dizer, a sociedade pensando de uma forma diferente. Agora, como, doutor? O professor comenta sobre a questão da celeridade, que eu acho que quem está em casa, a primeira coisa que vem à mente é o seguinte: olha, eu quero que as minhas tutelas, os meus pedidos, os meus requerimentos sejam respondidos de forma mais efetiva. Agora, eu me lembro ainda quando estava nos bancos da universidade lá por volta de 2000 e acompanhava a mudança do Código de Processo Civil, acompanhei algumas breves mudanças do Código, né? Quer dizer, o Código 16 também, tudo isso. E assim, de lá para cá, nós, operadores do direito, não sentimos essa mudança, essa rapidez, essa celeridade pretendida. Claro que agora com a certificação digital, pelo menos pensamos numa celeridade maior. Agora, até eu comento com o professor, até que ponto será que essas mudanças trazidas pelo novo código, elas contribuem para realmente trazerem a celeridade processual, que é aquilo que o cidadão mais almeja. Traduzindo celeridade, é assim, eu estou com um problema, ninguém resolve, e agora, como é que fica? Minha vida não anda, né? Quantos minutos a gente ainda tem? 2. O senhor responde e eu entro no intervalo. Tá. Em verdade, essa celeridade que é buscada ou tão almejada pelo novo Código de Processo Civil, ela diz respeito, sobretudo, aos processos repetitivos. Por quê? Em relação aos processos repetitivos, que nós temos uma enxurrada no nosso Poder Judiciário tramitando. Talvez o maior exemplo disso sejam as atuais ações judiciais que discutem os expurgos inflacionários. No caso do Plano Collor, Plano Bresser, Plano Verão, houve uma estimativa do Supremo Tribunal Federal de que nós temos hoje suspensas e sobrestadas algo em torno de 400 mil ações que cuidam desse tema. Para essa modalidade de ação, para esses tipos de ações repetitivas, ou seja, que versem a mesma questão de direito, o novo Código de Processo Civil ele vai ser muito bom, muito eficaz. Na medida em que ele institui verdadeiros institutos e instrumentos, para quê? Para que os tribunais locais e também para que os tribunais superiores, eles venham a decidir esse tema uma única vez. E uma vez decidindo esse tema uma única vez, a tese formulada por esses tribunais superiores, ela seja efetivamente aplicada pelos juízos de grau inferior. E nesse particular vai trazer muita celeridade, porque o jurisdicionado adentraria com a ação e o juiz poderia, pura e simplesmente, aplicar a tese. Olha que importante, doutor, podendo sentar no intervalo para você em casa. É decidido uma vez e, graças a Deus, aquilo se mantém. Exato. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Questão de Justiça e voltamos com essa entrevista para falar da sua vida. Talvez você não tenha muito apego, né? CPC, Código de Processo Civil. A gente vai entender um pouco melhor como é que funciona isso para o seu dia a dia. Vamos para o intervalo. Olá, eu sou Gabriel Eduardo. E eu sou a Jaqueline e essa é a Casa Hope TV. Vamos contar um pouco sobre a Casa Hope para vocês. Para começar, trouxemos a Cláudia, fundadora da Casa Hope. Me conta, Cláudia, como tudo começou? Então, a Hope ela começou em 1996 com o objetivo principal de dar um apoio integral às crianças e adolescentes com câncer e seus familiares e transplantados de medula óssea, rim e fígado. 1996? Eu não tinha nem nascido. Viu como faz tempo?
Me conta, como as crianças conseguiram chegar aqui? Então, as crianças elas chegam aqui através das assistentes sociais dos hospitais que fazem contato conosco e procuram a vaga. Eles acabam procurando a cidade de São Paulo porque São Paulo é um centro especializado nesses tipos de doença. As crianças conseguirem chegar até aqui, elas já são vitoriosas. Muito obrigado, Cláudio. Obrigada. Agora vamos ver uma matéria que o Caio fez contando como funciona a Casa Hope por dentro. Roda VT. Essa é a entrada da Casa Hope, é aqui que as crianças chegam. Tem até van para buscá-las do hospital. Chega aí. Tomada 4/7. Você está vindo de onde? Vindo do hospital. O que você vai fazer agora? Vou colocar neném pra dormir. Bons sonhos. Obrigada. Na casa tem 48 quartos. Cabem 2 famílias em cada um. E tudo funciona 24 horas por dia, inclusive a monitoria. Tem 2 refeitórios, um deles só para os transplantados de medula óssea. Pena que não dá para você sentir o cheirinho daí. Bom, eu vou continuar comendo, a Emily vai mostrar o que tem mais na Casa Hope. Depois da moça, a turma vem pra sua TV. Ai, que delícia. E os pais também têm que fazer. A Casa Hope tem curso de gastronomia, informática e muitos outros. Tem até um centro estético. Olha que chique. Agora dá licença que eu faço minhas unhas. Ô, Vitória, tem que filmar maquiagem. Tá bom, Vitória? A Emily tá se achando fazendo as unhas. Tá se achando mesmo, mas você viu que a Casa Hope se preocupa até com os pais e com a educação das crianças também. Na Casa Hope tem até escola. A gente aprende tudo aqui. E as professoras são muito legais. Tem um brinquedoteca também. A gente tem que se vestir também, né? Agora vamos ao vivo na aula TMO, onde Marcos está com a nossa monitora. Marcos, nós estamos ao vivo. Bom, Marcos, tu tá me ouvindo? A gente tem algum probleminha técnico. Tá tudo resolvido? É com você, Marcos. Estou ao vivo aqui da ala TMO com a monitora Cida. Cida, o que significa TMO? TMO é transplante de medula óssea. Nós oferecemos a esses pacientes que chegam aqui debilitados condições especiais. Após o transplante, esses pacientes estão bem fragilizados e necessitam muito mais de cuidados como a higienização e outras coisas. E vocês atendem adultos também? Sim, nós atendemos transplantados de todas as idades. Muito obrigado, Cida. Marcos Vinícius, da ala TMO para os estúdios. Esporte. Nesse fim de semana tivemos mais um clássico na quadra da Casa Hope. O jogo estava muito disputado. Terminou o primeiro tempo em 2-1 para o time azul. Mas no segundo tempo, o time laranja virou o jogo, terminando a partida em 3-2. E agora estamos aqui com o Elielson. O que você achou do jogo, Elielson? Bom, a gente começou perdendo, mas no segundo tempo eu marquei 2 gols. E estamos indo pra frente. Tomara que a gente ganhe em outros jogos. E viva o time laranja. Samela Pereira, direto para a Casa Hope TV. Podemos? Obrigada, Samela. Foi jogaço mesmo. Agora vamos falar com a Isilda, que cuida dos hóspedes da Casa Hope. Roda o vetor. Quando os pais recebem um diagnóstico de uma doença grave, como um câncer ou a necessidade de fazer um transplante, realmente eles perdem o chão. E aí entramos nós, a Casa Hope, tentando auxiliá-los a tornar este momento tão difícil na vida deles menos difícil. Nós temos um trabalho das nossas assistentes sociais, das nossas psicólogas e das nossas terapeutas ocupacionais, para que eles lidem melhor com este momento tão traumático na vida deles. Não é cuidar da doença, e sim cuidar das pessoas que estão passando por um momento de doença. Gabriel veio para Casa Hope, ele era tampinha, tinha um ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, a primeira vez que viemos para Hope. Mãe, é oncopediatria, o que é isso? Ela falou, minha filha, é o lugar onde ficam as crianças com câncer. Perdi o chão. Parece que nada mais tinha sentido. O hospital em si, ele cuida do paciente. E a Casa Hope, ela cuida do paciente e do acompanhante. Nem passava pela minha cabeça de
de ser acolhida, na verdade. Tive a experiência de ouvir, não tem mais jeito. E hoje eu posso dizer para vocês que tem jeito sim. A gente tem que estar preparada para tudo que vir, porque a gente sabe tanto que é difícil. A luta não é fácil. A gente não sabe o dia, nem a hora que isso vai acabar. Viver o dia de hoje, porque o dia de amanhã só a Deus pertence. Eu tenho isso. Eles foram um dos principais aliados para o Gabriel estar aqui hoje. Porque sem a Casa Hope eu não teria condição nenhuma de dar o tratamento para o Gabriel. São muitas pessoas que precisam, né? Tem muita gente, muita gente. Eu, graças a Deus, consegui o tratamento. Quantos não conseguiram? E nem sabe que o próprio filho tem essa doença. Eu só quero agradecer muito, muito obrigado e dizer que o amor move as pessoas. Eu acredito que a Casa Hope veio de um gesto de amor. Bom, terminamos mais uma edição da Casa Hope TV. Tchau! Tchau, até a próxima. Beijão, gente. Começa mais assim. Câmera e ação! Pra tirar a camisa? Esse trabalho da Casa Hope é fantástico, realmente. E olha, esse menininho e a menininha estão indo bem nessa questão. Estavam com problema de câncer e estão andando. Graças a Deus, já vão sair rapidinho de lá, né? Olha, segundo o nosso professor, né, Arruda Alvim, que é desembargador aposentado do TJ, referindo-se ao novo Código de Processo Civil, frase dele, né, e que é de um texto extraído do site Conjur, grande parceiro do Questão de Justiça. Deve ser ressaltado que os inumeráveis caminhos possíveis de soluções que se encontram no projeto decorrem dos problemas atuais que assolam a justiça brasileira. Isto é um texto do meu querido amigo Arruda Alvim, que participou bastante do Questão de Justiça e vai voltar a esta casa. Inclusive, referência, né? Referência no direito brasileiro, né? E dizer que essa mudança, doutor, essa mudança do Código de Processo Civil, se bem ou ruim, mostra, mais uma vez, que o Judiciário tem, neste momento, né, nesse momento do Brasil, tocado a toque de caixa a cidadania. Né? Tudo vem agora pela mão do Judiciário, mesmo ele não querendo, pela mão dos advogados, que agora são como o doutor Calanda colocou aqui, né? As pessoas que estão colocando para frente a questão da justiça e da cidadania, do pouco contingente que se tem hoje dos magistrados, são 16 mil no país. Então, homens iguais a vocês e ações que entrem e trabalhem bem essa questão de cidadania e consigam agilizar a questão da democracia do país, é o que a gente está precisando. Agora, doutor Leopoldo, vou a questão a professora abordou bem essa questão da celeridade, fiquei pensando nas tutelas de urgência, as medidas cautelares, né? Quantos cidadãos, por exemplo, pugnam aí e reclamam, por exemplo, da atuação dos convênios médicos, quando não arcam com a sua responsabilidade, e o cidadão, quer dizer, pagando um convênio, e não tem o serviço e está doente. Não, e aí o que acontece? Né? O convênio não cumpre, tem que entrar com a medida. E os advogados gostam muito desse tema, né, professor? Gosto. Porque são medidas, remédios eficazes ali para que, de forma liminar, resolva a situação. E aí eu peço opinião para o professor com relação a essas medidas no novo código. Que muitas vezes a denominação acaba sendo alterada, a questão de prazo, quer dizer, o que muda no novo código, professor? Essa questão da liminar, e foi muito bem pontuado pelo Dr. Leopoldo, ela é interessante porque
quando você disse, Leopoldo, que os advogados gostam desse tema. Na verdade, nós somos levados a gostar desse tema. Evidente o tema. E, inclusive, fazendo o link com a afirmação do nosso querido amigo Walter. Pelo seguinte, a justiça hoje, nós temos essa estrutura do judiciário, e costuma-se, né? Alguns falam, a culpa disso é do Poder Judiciário, a culpa é do serventuário, a culpa é do advogado que interpõe recursos indefinidamente. Enfim, todo mundo põe a culpa em todo mundo. O fato é que a culpa, na verdade, não é de nenhum desses setores, nem da magistratura, nem da advocacia, nem dos auxiliares da justiça. Como o Walter disse, todos esses setores, eles se unem, na minha opinião, para envidar esforços para realmente fazer com que o jurisdicionado ele tenha efetivamente garantido o seu direito material. É que a nossa estrutura é muito precária. E nesse particular, eu mencionei que nós somos levados a gostar das liminares justamente porque essa estrutura torna o sistema moroso. Essa estrutura torna o processo lento e faz com que nós busquemos medidas tendentes à efetivação desses direitos. Por exemplo, o exemplo mencionado pelo Leopoldo daquele jurisdicionado que deve e que precisa do judiciário porque um determinado plano de saúde, por hipótese, venha a negar o custeio de determinado tratamento. Nesse caso, a solução é acudir ao Poder Judiciário. Agora, o novo Código de Processo Civil, nesse particular, ele trouxe uma disciplina bastante interessante relativamente às chamadas tutelas de urgência. Primeiramente, hoje nós temos duas modalidades, praticamente, de tutelas de urgência, que é a denominada tutela cautelar e a tutela antecipada. Já ouvi, tutela de evidência. Isso. Agora, existe no novo Código, no atual existe a tutela de evidência, mas o fato é que a tutela de evidência ela se diferencia da denominada tutela de urgência. Né? O novo Código ele manteve isso, só que ele mudou o nome. Ele chama agora o novo Código de tutela provisória. E a tutela provisória, nós teremos aí sim a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência. E a tutela provisória de urgência, que é essa mencionada pelo Leopoldo, que é a que visa fazer com que o cidadão tenha ou possa usufruir daquele plano de saúde que tenha pago, que tenha efetivamente contratado, é a tutela provisória de urgência. Agora, o que o novo Código muda nesse particular? O novo Código, Leopoldo e Walter, ele traz uma disciplina muito interessante na medida em que ele possibilita ao jurisdicionado, antes mesmo de propor a ação principal, pedir essa tutela de urgência antecipada, de forma antecipada. No sistema que nós temos atualmente, Walter, para que o jurisdicionado, ele possa, ao usufruir do seu plano de saúde, para que ele possa ter direito a que o judiciário faça com que se custeie a sua internação hospitalar, ele deve propor a ação e, no bojo dessa ação, ele deve fazer o pedido da tutela antecipada. Agora, essas tutelas ficam estabilizadas, são estáveis, como assim os comentários em torno do novo Código? Isso. O que mudou nesse caso? Nesse caso, hoje, com o novo Código de Processo Civil, vai se permitir que antes mesmo de se propor o pedido principal, o jurisdicionado ele possa requerer isso em caráter antecedente. Ou seja, pedir uma tutela antecipada antes mesmo de propor a ação principal. É o que nós temos sob o regime do Código de 73, com as cautelares preparatórias antecedentes. O novo Código de Processo Civil, ele trouxe essa sistematização das cautelares preparatórias antecedentes para a antecipação de tutela. Isso vai melhorar e muito, porque facilita o trabalho do advogado, dos nossos colegas, para elaborar a petição, que requer normalmente urgência. Eu já tive, por exemplo, alguns casos de elaborar a petição ou ter que elaborar a petição em menos de 1 hora. Por quê? Porque o cliente, o jurisdicionado, ele estava no hospital. Ele estava internado e o plano se negava a continuar o pagamento do seu tratamento. Aliás, isso é muito comum, né? É muito comum. É muito comum. O que faz com que você corra para o escritório, ou notebook, ou um computador de algum conhecido, você tenha que minutar a petição e sair correndo. Sair correndo. Esse é o... correndo com a vida do cidadão na mão. Exato. Né? Que às vezes precisa de uma operação imediata e aí o pessoal não entende. Mas o advogado está vendo e tal. Nessa situação agora já ficou, vamos dizer assim, um padrão. Exatamente. Mas isso é ótimo, doutor Leopoldo. Eu achei interessante.
a abordagem, né, essa questão da tutela, né? Agora, por exemplo, o juiz não concede. E aí, professor? E aí eu digo ainda mais, né? Claro, o código entrará em vigor. É importante dizer que não agora, mas ele segue aquele período, né, de vacância ali. Agora, eu digo o seguinte, e aquelas ações que já estão em andamento, porque provavelmente alguém que está nos assistindo e nos assistirá terá uma ação em andamento aí. Fica agora pensando, eu vou né? do plano Primeira de saúde. cobrança vem pro profissional do direito, né? O senhor está atento ao novo código? Essa questão que você mencionou, Leopoldo, é muito interessante, porque hoje se fala, como nós tratamos de certo modo do acesso à justiça, né? Com a citação do professor Arruda Alvim, inclusive, que foi meu orientador, inclusive, no curso de mestrado na PUC de São Paulo. Essa questão é muito interessante porque hoje nós temos cerca de 90 milhões de processos em trâmite no Brasil. Cada processo tem duas partes, o que significa dizer que nós temos 180 milhões de partes. Se nós tomarmos em conta que o Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes, então nós podemos pensar, nossa, então quase todo mundo tem uma ação na justiça, ou tramitando no Poder Judiciário. E aí entra essa questão. Então você, o telespectador, deve provavelmente ter uma ação tramitando perante o Poder Judiciário. Nesse caso, para aquelas ações, para aqueles processos que estejam pendentes, o novo Código de Processo Civil, no livro final, na parte de disposições finais e transitórias, tem um dispositivo, que é o artigo 1046, que se encontra no novo Código de Processo Civil e diz que o novo Código de Processo Civil ele será aplicado imediatamente para os processos pendentes. Na verdade, essa é uma regra geral que foi muito bem trazida no novo Código de Processo Civil, no sentido de que a lei processual, diferentemente da lei material, ela possui aplicação imediata. Ou seja, para a lei material, a lei a ser aplicada, para o direito civil, por hipótese, a lei a ser aplicada é aquela lei que existia na época da ocorrência do fato. Já para a lei processual é diferente. Para a lei processual, ela entra em vigor e já se aplica ao processo pendente. Pode continuar, Arthur. Honorários advocatícios. Porque pensar em ação, né, quando pensamos... Aliás, o advogado que está nos assistindo, provavelmente, quando ele lembra do convênio, ele já pensa na liminar e já pensa que ele receberá... Porque como o prazo é em 48 horas, claro, o advogado já quer receber primeiro. E aí eu gostaria de entrar na questão dos honorários do advogado. Que falar de honorários é falar de dignidade. Porque existem dois tipos, né, professor? Aqueles honorários que são aqueles que a parte paga ao advogado, que são os honorários contratados, e os honorários de sucumbência, que são aqueles fixados pelo juiz em sentença. E aí no novo código, professor, o que muda? Porque falar de honorários, né, Walter, é falar de dignidade. Aliás, queria só fazer um comentário, não estendendo muito, se me permite, Walter, mas no país as pessoas pagam a consulta médica, mas muitas vezes quando passam pela consulta do profissional do direito ainda não estão familiarizadas a pagar a consulta do advogado. E que eu acho que é questão de dignidade. Olha, Leopoldo, eu concordo em gênero, número e grau com a sua afirmação. Eu acho que os honorários advocatícios, eles dizem respeito, sim, à dignidade do profissional do direito, aos nossos colegas. E, nesse caso, é interessante porque o novo Código de Processo Civil, ele traz interessantes dispositivos, mais a respeito dos honorários de sucumbência. Dos honorários de sucumbência e não dos honorários contratuais. Os honorários contratuais, como regra, eles são disciplinados pelo nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. De qualquer forma, quais são as grandes novidades que foram trazidas em matéria de honorários sucumbenciais, né? Primeiramente, a base e o teto da fixação dos honorários, ela permanece a mesma, 10, 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico, e os critérios a serem utilizados pelo magistrado para arbitrar os honorários em prol do advogado da parte vencedora, são os mesmos praticamente daqueles utilizados no CPC, no Código de Processo Civil de 1973. Agora, algumas grandes inovações. Por exemplo, no novo Código de Processo Civil, nós teremos honorários recursais. Ou seja, o que isso significa? Significa que, quando a parte contrária interpuser recursos protelatórios, ela poderá ser condenada a pagar honorários para advogados da parte contrária. Esses honorários que já tenham sido fixados na sentença, eles serão majorados, aumentados por ocasião do julgamento do recurso. É claro que procrastinar o processo não é nada muito salutar,
Mas assim, como comprovar que realmente foi protelatório, né? Fica uma situação, eu acho assim, cria uma situação de instabilidade, né? Pelo menos me dá calafrios quando alguém fala que é quando, por exemplo, o magistrado diz que é protelatório, né? Até que ponto é protelatório? Mas assim, né? Só comentários à parte, né? Mas... Essa questão a gente já vive hoje com a questão das multas, por exemplo, que são impostas aos recursos protelatórios, mas que são medidas pouco utilizadas, às vezes. Né? Às vezes são. Quer dizer, o novo código ele estimula, então? Estimula. Na verdade, o que ele estimula é a não utilização protelatória de recursos. Isso é interessante. Isso é interessante e, de certo modo, visa resguardar, de certa forma, aquele jurisdicionado que tem a razão. Né? Além dessa possibilidade de se arbitrar honorários, de se majorar, em verdade, os honorários em grau recursal, existe também um dispositivo no novo Código que ele vai acabar com uma orientação que existe hoje no Superior Tribunal de Justiça. Existe hoje uma orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se houver sucumbência parcial, os honorários deverão ser compensados. Agora eu quero que o senhor segure na explicação, a gente vai para o intervalo e o doutor Leopoldo, a gente vai voltar nesse assunto de novo, que vai entrar o intervalo e a gente já volta com a resposta do doutor Daniel. A questão de justiça vai para um rápido intervalo e volta aqui com vocês falando sobre CPC. Vamos. Eu me chamo Fernanda, tá? Esse é meu filho Caio Beneman. A gente está na Hope já há 3 anos e eu vou contar um pouquinho da nossa história. Eu descobri que o Caio tinha leucemia quando ele tinha 8 anos de idade e a gente não sabia o que ele tinha, levava ele nos hospitais, levava ele em vários médicos e ninguém descobria realmente a causa do que ele sentia. A gente internou na oncopediatria, tá, do hospital de base da minha cidade. Na segunda-feira a médica compareceu lá e falou que a gente tinha que fazer um exame no Caio para ela poder ter certeza do que estava acontecendo com ele, para ela poder me dar um diagnóstico definitivo, né? Então, na hora que estava acontecendo o exame, eu puxei o braço dela e falei: doutora, o que está acontecendo com o meu filho? O que está acontecendo com ele? Que exame é esse? Aí ela falou para mim assim: mãe, eu sinto muito te falar, mas o Caio está com leucemia. Então a gente chegou direto da minha cidade, direto para o hospital. A gente ficou internado 4 meses no hospital, que o Caio chegou muito grave. Chegando no hospital, os médicos começaram com a medicação, né, que ele ia tomar, que era as químios. Então, como as químios eram muito fortes, eles preferiram deixar o Caio internado um bom tempo, né? Eles falaram que não tinha base de quando o Caio ia sair. Depois de 4 meses que o Caio ficou internado, que ele conseguiu recuperar a imunidade, que ele conseguiu recuperar o sangue, que começou a dar tudo certo assim no tratamento, chegou a hora de ir embora do hospital. Aí veio aquela pergunta: para onde que eu vou? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou tentar achar para ti uma casa de apoio, tá? Uma casa de apoio que é muito boa. É uma casa que você vai se sentir como se você estivesse em casa, é uma casa muito familiarizada, é uma casa onde você vai ter conforto, onde você vai ter tudo o que você precisa pro Caio. Então, eu cheguei na Casa Hope. A gente acorda e a gente tem uma surpresa, né? Todas as pessoas recebendo a gente, conversando, perguntando de onde que a gente era, qual era o problema que o Caio tinha. Se a gente precisava de alguma coisa, querendo ensinar, explicar como tudo funcionava. Aí um belo dia, a gente ia saindo de manhã, ele leu o que estava escrito no ônibus e ele perguntou para mim: mãe, por que é escrito Casa de Apoio a Crianças com Câncer? Nossa, ali eu fiquei desesperada. Eu não sabia o que eu fazia, né? Eu não sabia o que eu falava, ele me pegou de surpresa, né? Então, era uma coisa que eu procurava esconder dele. Ele falou: mãe, a senhora não precisa me esconder o que eu tenho. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu tenho câncer. A senhora não precisa mais me esconder isso. Me surpreendi com ele, sabe? Daí pra frente, assim, pra mim foi mais, né? Foi mais vigoroso lutar por ele, assim. Porque ele tava com a certeza
que ele ia conseguir vencer isso. Ele sabia o que ele tinha, ele sabia tudo que estava acontecendo e ia ser mais fácil, né? E a gente foi tendo apoio da Casa Hope, que foi muito importante esse tempo todo que a gente passou aqui, foram 3 anos. A gente teve apoio das psicólogas, a gente teve apoio da terapia ocupacional. De manhã ele tinha escola, à tarde ele tinha grupo, ou ele tinha TO, terapia ocupacional. Com essa força, essa energia que as pessoas foram passando pra gente, né? As pessoas que convivem na Casa Hope, as famílias que vêm de vários lugares, todas nós aqui na Casa Hope, a gente procura ser amiga o máximo que a gente pode, a gente procura dar apoio. Sempre como eu um dia fui novata, sempre tem novatas chegando, sempre tem pessoas que precisam de um abraço, que precisam de um apoio, que precisam de uma ajuda, que precisa assim, de um carinho, porque larga a família lá, vem pra cá, e ela chega como um dia eu cheguei. A gente chega sem chão aqui, a gente chega sem estrutura nenhuma e a gente passa a ter aqui, a gente cria uma nova estrutura, a gente cria uma nova família, a gente cria força, a gente cria esperança. Essa é uma palavra muito importante que a gente tem que ter sempre, muita esperança, muita fé de que tudo vai dar certo. Tem que acreditar que um dia a gente vai conseguir vencer isso. Tem que acreditar no poder da cura. Eu queria deixar meus agradecimentos, tá? À Casa Hope. Eu queria dizer para a Casa Hope que sem ela eu não teria vencido. Apoio de remédios, apoio de alimentação, apoio de alimentação para o Caio foi fundamental isso, essa alimentação que ele recebeu aqui. Esse carinho que eles passaram pro Caio aqui, tudo que eles programam, não só para mim, mas para todas as pessoas que vêm aqui, para todas as pessoas que passam por aqui. Tudo isso foi muito importante, tudo isso é muito importante. Eu quero agradecer também todas as pessoas que fazem doação para a Casa Hope. Eu quero dizer para vocês que eu espero que vocês continuem fazendo esse trabalho lindo, tá? Que é doar vida, doar amor, doar esperança para quem precisa. A gente vai conseguir, eu sei que a gente vai conseguir passar por tudo isso. Se Deus quiser vai dar tudo certo, né, Caio? Você está aí no Questão de Justiça, vendo o programa com a gente, e você pode participar também pelo nosso site. Entra nas redes sociais, Facebook, acha aí o programa e ajuda a fazer cidadania. De que forma? Colocando assuntos em pauta, dizendo o que pensa, colocando o que é necessário para você, seus direitos, e a gente fala entre direitos e deveres. E hoje, falando de Código de Processo Civil, né? Dr. Daniel Granado, que é um especialista na matéria. Agora tem algumas dúvidas ainda, né? A gente está no último bloco, mas, doutor Leopoldo, né? Eu quero falar da parte de banco, mas falar também que às vezes no processo, algum tipo de andamento, uma premissa não é analisada de forma correta. Aliás, isso é o que mais se observa, né, Walter? Ingressamos com uma ação, o advogado ingressa com a ação, com aquele ímpeto do advogado, né, de buscar a justiça, de ver a segurança jurídica aí num pontinho sendo observada, e num ponto ele fala assim, poxa, mas parece que o magistrado nem leu a minha petição, né? A sensação que eu tenho é que o magistrado de repente nem abordou aquele ponto, e aí nós voltamos para as novas alterações, professor. Quer dizer, com as novas alterações, como fica essa questão? Quer dizer, o magistrado ele tem, quer dizer, obrigação ele já tem de observar, mas e o novo código, ele estimula essa obrigação? Olha, essa talvez seja uma das maiores virtudes do novo Código de Processo Civil. Muito embora o princípio da fundamentação das decisões judiciais esteja previsto na Constituição, lá no artigo 93, inciso 9º, né, o fato é que o novo Código de Processo Civil ele veio a implementar essa necessidade, muito embora não precisasse. Afinal de contas, é uma garantia fundamental que nós temos na Constituição Federal, o direito a ter uma decisão fundamentada.
Ou seja, o jurisdicionado, ele adentra o judiciário e ele quer uma resposta em contrapartida. E quando ele obtém essa resposta, ele busca saber por que ele tem essa resposta. Ou melhor, por que ele tem razão? Por que ele não tem razão no final do processo? É para isso que serve essa garantia de fundamentação das decisões judiciais. O novo código, nesse particular, ele traz um dispositivo bastante didático, vamos dizer assim. Na verdade, ele traz um dispositivo legal que tem um rol, em verdade. Um rol, na verdade, que demonstra em que situações uma decisão não é considerada como fundamentada ou como bem fundamentada. E dentre essas situações, por exemplo, existe essa situação levantada pelo Leopoldo. Ou seja, não se considera fundamentada, segundo a sistemática do novo Código de Processo Civil, uma decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos levantados pelas partes. Nesse particular, o projeto, na verdade o novo Código de Processo Civil, né, que a gente agora está naquela fase de tramitação, de aprovação e tudo junto, a gente às vezes fala em aula, projeto, novo e tudo mais. Mas o novo Código de Processo Civil, em verdade, ele traz esse dispositivo, diz que não se considera fundamentada essa decisão judicial que não aponta e que não enfrenta todos os argumentos levantados pela parte, obrigando, em tese, o Poder Judiciário a enfrentá-los. Ou seja, a partir do advento do novo Código de Processo Civil, muito embora fosse desnecessário, né, mas ele tenta forçar o Poder Judiciário a enfrentar esses argumentos. Por exemplo, princípios. O princípio ele funciona como se fosse um feixe de luz ali naquele processo. Sim. Né? Ele é a base, o alicerce, ele dá segurança para aquele processo. Agora, eu fiquei pensando o seguinte, se eu abordo esse princípio na minha petição inicial, logo no início da minha petição, e se na sentença este princípio não vem citado, ainda que seja fundamentada a sentença, mas ele não vem estampado ali, que o juiz, na hora de sentenciar, ele seguiu aquele princípio levantado. Isso traz um pré-questionamento, quer dizer, traz um questionamento a nível de tribunal? Como fica essa situação? Hoje a questão do pré-questionamento, que é um termo mais técnico, né, para aqueles que militam no dia a dia forense, ela vem solucionada, de certo modo, também pelo novo Código de Processo Civil. Por quê? Não é necessário citar o dispositivo legal violado, não é necessário citar que o juiz cite o dispositivo constitucional, no caso o princípio, que tenha sido violado. Né? É apenas necessário que o Poder Judiciário ele enfrente a questão. Então ele enfrenta a questão quanto à violação, por exemplo, do princípio do devido processo legal, do princípio da legalidade, do princípio do contraditório e ampla defesa, que inclusive é bastante invocado no nosso novo Código de Processo Civil. Afinal de contas, a parte inicial do novo Código de Processo Civil possui algo em torno de 10 dispositivos. Os 10 primeiros artigos do novo Código traz uma série de dispositivos principiológicos. Ou seja, alguns, inclusive, quase que repetindo a letra da Constituição Federal. Vejam vocês. Agora, excelente. O pré-questionamento é adequar o novo código à nossa Carta Constitucional. Porque assim, o advogado ele fica pensando assim, se eu não cito o princípio logo no início, meu recurso sequer é apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Então fica aquela dúvida, né? Quer dizer, será que eu tenho que estampar o princípio, que é destacar o direito à vida, coloca... aquele constitucionalmente... falando? É verdade, porque hoje nós temos uma recalcitrância grande nos tribunais superiores de admitir os recursos interpostos. Né? E um dos requisitos para que esses recursos sejam admitidos é o pré-questionamento. Ou seja, é necessário que os tribunais locais, que os juízos de grau inferior, eles apreciem aquela questão que se deseja levar para os tribunais superiores. Até aí, não há problema algum. E o novo código, ele soluciona essa questão. Ele soluciona essa questão no seguinte sentido. Existe o recurso que é previsto tanto no Código de 73 quanto no novo Código de Processo Civil, que são os embargos de declaração. Né? E esses embargos de declaração, eles servem para instar o Poder Judiciário a decidir algo que tenha sido suscitado, mas que não tenha sido decidido. E os embargos de declaração, nesse caso, e para fins de pré-questionamento, ou seja, para fins de forçar o tribunal, instar o tribunal, o Poder Judiciário, a decidir aquela argumentação da parte, ele possui relevante papel. Por quê? Porque o recurso superior pro tribunal, ou direcionado ao tribunal superior, só vai ser conhecido se o tribunal local decidir. Ou seja, aonde o novo Código de Processo Civil melhora essa situação? Hoje, nós temos 2 tribunais superiores de cúpula, pelo menos no âmbito civil,
que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. E eles divergem em relação ao posicionamento, à orientação do pré-questionamento. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele diz o seguinte: se a parte interpor o recurso de apelação, e mesmo assim, com o recurso de apelação, o Tribunal Local, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, não julgar aquela questão que ele levantou, ele pode opor embargos de declaração. Se ele opuser esses embargos de declaração, ainda que o tribunal não decida aquele argumento, para o Supremo Tribunal Federal, todos esses argumentos consideram-se fictamente pré-questionados. Ou seja, o recurso extraordinário interposto contra essa decisão, ele serve para levar ao tribunal, no caso o Supremo Tribunal Federal, todas as questões que tinham sido até então suscitadas no processo. Uma garantia a mais. É uma garantia a mais. Já o Superior Tribunal de Justiça, não. O Superior Tribunal de Justiça ele é mais recalcitrante em relação a essa matéria. Tanto é assim que ele chegou a sumular esse entendimento, na súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, em que se diz o seguinte: se diz que, se o tribunal local, a mesma questão, ele não decidir aquela matéria, aquela questão que tenha sido suscitada pelo recorrente, o que deve fazer o recorrente? Opor os embargos de declaração. Se os opuser, e é mesmo assim o tribunal local não se manifestar a respeito da questão, o jurisdicionado, o recorrente, ele deve interpor o recurso especial, alegando violação ao dispositivo legal que cuida do cabimento dos embargos de declaração. E, como matéria de fundo, evidentemente, alegar todo o mérito da questão. Está se sentindo seguro, Walter, com essas questões? Eu acho que ele vem pontuar o que ficou um pouco... de 76, né, doutor? O CPC? O 73. 73. Ele vem pontuar o que a sociedade vem pedindo, mas com a manutenção do corpo de direito, frise advogados. Né? Ele vem aí deixar com que o cidadão tenha essa manutenção, visto que a gente tem uma justiça complicada, porque não tem recursos. Exato. Né? Então, sua pergunta é, se eu me sinto à vontade? Sim, estou me sentindo à vontade. E, mais uma vez digo, é a justiça, de novo, que tem tocado o país todo para a cidadania, para o cidadão poder, esses 200 milhões de pessoas poderem ter uma vida pelo menos salutar, com as coisas básicas mantidas. Plano de saúde, não é? E queria fazer uma pergunta. Fora o plano de saúde, qual é o grande problema do brasileiro? Ele se assola entre festa e conta. Né? Como é que ficou a questão bancária com relação a isso? Porque a gente sabe que no julgar tem vários, por exemplo, vários locais no estado de São Paulo que tem fóruns que são quase específicos às disputas de bancos, né? Entre cliente e as instituições. Essa questão é muito interessante, Walter, e faz com que se sobressaia a importância dos precedentes judiciais, né? Os bancos, e foi até interessante você suscitar essa questão, porque foi um caso que nós citamos, né, o dos expurgos inflacionários. Os expurgos inflacionários são ações repetitivas em que vários poupadores brigam com as instituições financeiras perante o Poder Judiciário, né? Aquele dado que eu passei, 400 mil processos sobrestados nos tribunais locais, deixa isso de forma muito evidente. E aí vem a grande importância do novo Código de Processo Civil, quando institui esse sistema de precedentes. Por quê, Walter? Veja que interessante. Lembra que eu até comentei, uma vez formulada a tese pelo tribunal local, compete aos tribunais de grau inferior seguir essa tese. Seguir essa tese que foi firmada pelo Tribunal Superior. Se não seguirem, sabe o que acontece? Vai caber uma ação de reclamação. É um nome específico que se dá a uma ação específica por descumprimento, na verdade, para garantir a autoridade das decisões proferidas pelos tribunais superiores. Então veja você que interessante. Isso, ao mesmo tempo em que seja interessante, é também uma medida que pode causar uma certa preocupação. E eu já vou dizer por quê. Ao mesmo tempo em que cabe essa reclamação direcionada para os tribunais superiores, nós temos um outro problema. Você imagina, Walter, se todas as decisões proferidas por juízos de primeiro grau forem diferentes das decisões ou das teses fixadas pelos tribunais superiores. Nossa. Você imagina quantas reclamações os tribunais superiores vão passar a receber?
Parece a reclamação do direito penal. No direito penal também tem. O direito processual penal também cabe uma reclamação. Mas é uma outra etapa da vida do cidadão. Totalmente diferente. Esse é no dia a dia, né? Agora, com a quantidade de processos a nível civil, quer dizer, imagina a quantidade de reclamações interpostas. E o grande problema que se fala com o novo Código de Processo Civil é que esses tribunais superiores, o STJ julga recurso especial, é voltado a julgar recursos especiais para uniformizar o entendimento a respeito da lei federal em todo o território nacional. E o Supremo julga questões relativas à Constituição Federal. São tribunais voltados a julgar recursos como principal função. Passarão, segundo alguns, a serem tribunais voltados ao julgamento de reclamações. Agora, tem como ler todos esses recursos a nível de tribunal? Fica a minha dúvida. Olha, eu vou implementar, usando esses 2 minutos, como ler, e o senhor acredita, então, piamente, que o novo código vai agilizar por si só a vida do brasileiro, doutor? Olha, eu acredito. Eu espero que sim. Na verdade, é o que eu almejo. E que foi também o que almejaram todos aqueles que participaram das comissões que elaboraram os anteprojetos, os projetos que discutiram. O novo Código de Processo Civil foi alvo de debates. É um Código de Processo Civil democrático, diferentemente, vejam que interessante, do atual, na verdade, do Código de Processo Civil de 1973. Por quê? Porque o Código é de 73, da época, portanto, da ditadura. Da ditadura, doutor. O novo não. O novo é um código feito à luz da nossa Carta Constitucional de 88. Doutor Daniel William Granado, já que nós acabamos o programa. Olha como foi rápido, professor. Foi mesmo. Foi rápido. Professor Leopoldo, que excelência de informação o senhor trouxe hoje. Com certeza, Não, mas o professor com certeza aborda com muita propriedade, tem conhecimento dessas questões, e eu acho que, eu acredito que uma semana de programa seria muito pouco para abordar tantas questões levantadas em torno dessas mudanças. Eu acho que o professor tem que voltar outras vezes. Aliás, eu vou fazer várias semanas, porque vai precisar, né, professor? Sim. Olha, eu agradeço, desculpa terminar, mas eu estarei novamente. Desculpar, não, e agradecer que o senhor veio participar desse momento de cidadania, trazer essa luz de conhecimento jovem, claro, que tanto o cidadão está precisando, professor. Muito obrigado, Walter. Obrigado, Walter. Obrigado, Leopoldo. E quando formularem o convite novamente, estarei aqui com o maior prazer, e com todo o prazer do mundo. Já vou formular e assinar lá fora. Já. Com certeza. Então, Leopoldo, obrigado. Obrigado. É sempre um prazer participar do programa Questão de Justiça e principalmente abordando esse assunto que o advogado e a advogada já devem estar atentos desde já e não esperar a última hora. É verdade. É verdade. Obrigado, doutor Leopoldo. Atentos ao OAB do Tatuapé, que vai fazer um seminário sobre o Código de Processo Civil. Uma pós-graduação. Pós-graduação. O programa Questão de Justiça vai ficando por aqui, lembrando para você, olha só, justiça tocando a cidadania. Como falava o texto do Rui Barbosa, declamado pelo Rolando Boldrin, e agora dito por mim, eu não quero ter vergonha de ser honesto, e por isso que a gente procura a melhor agora. E com a informação e com a justiça bem setorizada. Vamos cada um procurar o nosso caminho através das coisas certas, através da justiça. Até a próxima semana.